Boa tarde, bem-vindos a mais um programa de Economia do Real. O nosso convidado de hoje é um homem com um currículo riquíssimo, é o atual provedor da Misericórdia, da obra da Figueira, uma personalidade com uma fortíssima intervenção cívica, associativa e política, tanto na Figueira da Foz, Coimbra, Zona Centro, como a nível nacional, Dr. Joaquim Sousa. Joaquim Sousa, vamos começar a falar aqui pela sua vida política. Diga-me uma coisa, antes do 25 de Abril foi colaborador da candidatura do general Humberto Delgado e de todas as campanhas da oposição democrática. De onde é que lhe veio a consciência política da resistência à ditadura? Quando entrei para a universidade, foi aí, no contacto com colegas e na vida universitária, associativa universitária da altura, que eu me fui apercebendo que havia de fazer alguma militância cívica para tentar mudar o estado de coisas no país. Como sabem, era uma ditadura e na altura que já estava muito distante, as ditaduras tinham sido muito distante da Europa democrática da altura, dessa época. As ditaduras tinham sido uma constante na Europa nos anos 30 e a nossa subsistiu durante vários anos. E foi sobretudo no convívio universitário que eu me formei politicamente. Durante toda a sua vida académica, portanto. Exatamente. E depois do 25 de Abril foi militante do PS. Fui militante do PS. Foi o fundador da secção na Figueira da Foz, sim, não é? Pertenceu também à Comissão Nacional e ao Secretariado Nacional do PS. Ao Secretariado Nacional não, à Comissão Política Nacional. À Comissão Política, peço desculpa. E depois em 87, ou desde 87, tornou-se militante do PSD. Hoje, como é que se define politicamente? Bem, eu saí do PS em 82, estive 5 anos sem adesão a qualquer partido, e em 87 aderi ao PSD no dia exato em que caiu o primeiro governo do professor Cavaco Silva, o governo minoritário 85-87. No dia em que o governo caiu, eu aderi ao PSD, porque entendi que ainda poderia ser útil, sobretudo à Figueira da Foz, nessa altura, e ao país. E hoje, mas a sua pergunta foi, hoje como é que me define politicamente? Sim. Acho que eu continuo filiado no PSD, revejo-me na ideologia social-democrata, não quer dizer que o PSD a pratique sempre, há alguns casos bem antes pelo contrário, e portanto sou sobretudo um moderado de centro, umas vezes de centro-esquerda, outras vezes de centro-direita, e que procura manter uma certa independência até relativamente ao seu próprio partido. Neste momento o PSD. Neste momento continua filiado no PSD. Uhum. Nos finais de 70, inícios de 80, teve uma intensa atividade governamental e parlamentar. Foi adjunto do Secretário de Estado da Administração Regional e Local, foi deputado à Assembleia da República e foi Secretário de Estado da Juventude e Desporto. Que importância teve para si a passagem pelo Poder Central? Que importância que teve? Para mim, pessoalmente, teve, obviamente, importância. E, sobretudo, porque me apercebi dos meios e dos mecanismos de governação do país que eu até aí, por força de ter ficado aqui confinado a Coimbra e à Figueira, conhecia mal. E, portanto, foi uma grande experiência. Num setor que eu conhecia bem. Eu, se calhar, fui dos poucos secretários de Estado que vinha do associativismo desportivo, do que se diria antigamente o tempo das balizas às costas. E, portanto, conhecia bem, até porque já tinha participado em várias iniciativas de âmbito nacional, com o professor Zé Esteves, o grande sociólogo desportivo, e o primeiro sociólogo desportivo do país, que ainda é felizmente vivo, o homem do desporto e das estruturas sociais, e portanto tinha uma vivência do desporto nacional e conhecia o desporto profundamente. Portanto fui para um setor que conhecia. Estava à vontade. Em que estava relativamente à vontade, a convite
do Dr. Sotomayor Cardia. Convite muito interessante, encontrou-me uma vez, nós conhecíamos desde os preparativos do Congresso de Aveiro de 73, uma personalidade fascinante, infelizmente nem sempre reconhecida nos tempos atuais, mas uma personalidade fascinante, que me disse assim: ó Joaquim, você quer ir comigo para o governo tratar daquelas coisas da bola? Porque os intelectuais do PS, todos, sem exceção, estavam muito longe do que era o panorama desportivo do país e o panorama da educação física. E lá fui para a 5 de outubro. Para a 5 de outubro. E assumi o cargo com uma missão. Também tinha uma missão política, além do desporto. Democratizar o desporto e terminar com a influência que era total do Partido Comunista no setor. Total. E eu já lhe poderei dar alguns exemplos impressivos disso. No dia em que tomei posse e me desloquei para a 5 de outubro, ficaram gravadas duas coisas. O meu gabinete, as instalações da Secretaria de Estado, tinham cartazes da Intersindical e do PC lá afixados. Eu não entrei a porta sem os mandar tirar, porque um organismo do Estado português não deve ter cartazes desse partido nem nenhum. E portanto, depois foi repor o desporto português num ambiente democrático. Eu, para dar uma ideia, nós estávamos totalmente enfeudados à política desportiva da União Soviética. A política desportiva da União Soviética ganhava muitos Jogos Olímpicos, muitas provas e tudo isso. Na altura sugestionou os professores de educação física no país, a classe de educação física. Eles eram todos da Universidade Portuguesa, alguns até com responsabilidades, e com a mudança do 25 de Abril transformaram-se em comunistas. Digo eu. Digo eu. E a política foi toda da União Soviética. Posso-lhe dar alguns exemplos. Por exemplo, no caso das relações internacionais, encontrei vários protocolos de intercâmbio desportivo com a Hungria, com a Polónia, com a Checoslováquia, com a União Soviética e com a Roménia. Sim. Esses protocolos já existiam? Já existiam, tinham sido celebrados no período dos meus antecessores. E, curiosamente, a política manteve-se durante o 6º governo. O setor ficou em poder do PC durante o 6º governo provisório, que nos antecedeu como primeiro governo constitucional. Portanto, havia 5 acordos com 5 países que tinham a seguinte artigo: Portugal cooperará com a União Soviética, a Hungria ou a Checoslováquia, no seio dos organismos internacionais de desporto para a democratização dos mesmos. O artigo dizia isto. Está a ver, isto era o enfeudamento do país num acordo internacional. Tanto mais, quando celebrei, logo no fim de 76, um protocolo de cooperação com os Estados Unidos, consultei o saudoso Dr. Medeiros Ferreira, meu grande amigo, e que era na altura Ministro dos Estrangeiros, e perguntei-lhe qual era a formulação correta para esse tipo de acordos. Então, ficou assim: Portugal e o país tal cooperarão no respeito pelas respectivas legislações, métodos e práticas, no respeito mútuo. Sim. E foi assim que se celebrou com os Estados Unidos e que depois se impôs aos países que queriam celebrar protocolos connosco esta. Sim. Eu tenho uma coleção de fotocópias de despachos do meu antecessor, não vale a pena citar o nome, uma das quais diz, por exemplo, vou dar este apoio à preparação da Seleção Nacional de Futebol, porque isto é muito importante para o país, assim me disseram os ministros dos desportos da União Soviética e não sei se, e de outro país, e da Polónia. E, portanto, acabámos com os Jogos da FISEC, que era a Federação Internacional de Desporto Escolar, saímos de toda a esfera ocidental. Com bastantes mudanças. Ocidental. Não pagava a Federação de Hipismo, foi um problema também que eu resolvi, não pagava a Federação Internacional
desde 74, porque isso era considerado um desporto fascista, Pois. Enfim, eu poder-lhe dar aqui, para não estar a alongar-me, dezenas de exemplos do que era o setor nessa altura. Sim. Felizmente, conseguiu-se em 2 anos, eu estive no governo 2 anos e pouco, até aos governos de iniciativa presidencial, conseguiu-se repor alguma democracia num setor que, note-se, antes do 25 de Abril, não sei se de forma tolerável ou não, o setor tinha uma certa autonomia. A ditadura férrea do Partido Comunista sobre o setor foi maior do que existia no tempo do chamado fascismo da ditadura. Sim. Diga-me uma coisa, no início dos anos 80 foi presidente da Câmara Municipal da Figueira da Foz. Sim, senhor. Essa passagem pelo poder local modificou o seu modo de ver as coisas? Esta pequena passagem, é uma pergunta difícil. Não muito. Mas porque é que eu passei por o poder local? Não estava nas minhas intenções, nem objetivos, ser Presidente da Câmara da Figueira da Foz. E, portanto, só no final é que me decidi. Tinham sido uns anos muito intensos, sem férias, sem nada, muito intensos e com grande stress, e resolvi fazer mais um mandato como Presidente da Câmara da Figueira da Foz, porque na real altura o PS, fui eleito pelo PS, não tinha alternativa. E acho que foi um mandato conseguido. Não puxo aqui de galões, até porque estou para escrever uma obra sobre esse período e a comparação com o presente, as lições do passado para aplicar no presente. Ainda está começado, mas nunca mais acabo. E, portanto, tive uma boa relação com o governo, na altura era da AD. Tive uma boa relação e julgo que deixei a Figueira bem encaminhada. Um êxito foi a vinda da Soporcel, que foi uma batalha que essa Câmara travou. Foi no seu mandato. Foi no meu mandato. A vinda da Soporcel foi no meu mandato, tal como a vinda da Selva tinha sido no mandato de outro figueirense ilustre, o engenheiro Coelho Jordão, que são hoje as duas âncoras da economia da terra. Desde a Soporcel, que a Figueira não cria emprego que se veja, não é? Quer dizer, portanto, genericamente, não cria emprego. Depois essa estratégia foi abandonada durante anos e mal. Bem, mas a sua pergunta era se isso modificou a minha visão. Em muito pouco. Numa coisa radiquei a minha visão, é que não valia a pena ir a Coimbra. Coimbra nunca deu uma camisa lavada a ninguém. Ao passo que, por exemplo, Aveiro é uma capital de distrito que sempre soube descentralizar para o seu distrito. Coimbra sempre centralizou. A universidade continua com vistas curtas, vê até à Freira Borges. E isso tem sido prejudicial, sobretudo para Coimbra. E estão a atravessar um período em que isso se vê bem. E já agora deixe-me dizer aqui uma coisa. Já que falamos de Coimbra, onde eu nasci, não tenho nada contra Coimbra, muito antes, pelo contrário. Coimbra mantém um polo de excelência ainda nos serviços na medicina, mantém um polo de excelência. Esta é sobretudo uma cidade de serviços, e já que esta entrevista tem o patrocínio do ISCAC, do Instituto Superior de Contabilidade e Administração, deixe-me dizer que considero que no presente o ISCAC faz a diferença em Coimbra. A sua iniciativa, a dinâmica do ISCAC sob a presidência do Dr. Manuel Castelo Branco, é, para quem leia os jornais e para quem esteja atento a estes fenómenos, é uma escola que faz claramente a diferença relativamente ao marasmo que Coimbra atravessa há anos e até relativamente ao próprio Politécnico. Faz claramente a diferença. E era deste tipo de iniciativa, deste tipo de atuação que Coimbra precisava em todos os seus setores. Isto foi um parênteses, mas julgo que eu não podia deixar de dizer isto. Voltando à Figueira, novamente. Voltando à Figueira, que é o tema da entrevista. Diga-me uma coisa, como ex-presidente da Câmara, como é que vê o presente e o futuro da Figueira?
Bem, sem querer ser muito contundente, acho que a Figueira está deprimida. O meu sucessor, que esteve 15 anos no poder, com uma lógica estritamente partidária, a minha Câmara foi a última em que todos os vereadores tinham pelouro, fossem de que partido fossem, e todos participavam, tinham pelouro e todos participavam. Havia um presidente, uma secretária que era uma funcionária destacada e um vereador a tempo inteiro. Imagino que já chegámos aos 6, como peristas, secretários e tudo isso. Bem, depois tivemos aquela campanha para a presidência da Câmara de Lisboa durante 4 anos e a Câmara atual tem, em alguns setores, merece a minha concordância, até porque se defrontou com uma dívida muito grande que tem honrado e tem sabido reduzir. Foi trabalho da doutora Isabel Cardoso, que é da Comissão, quando foi vereadora. O trabalho deve sobretudo a ela, embora isto esteja um bocadinho esquecido. Pois bem, mas relativamente à Figueira não queria agora falar de câmaras, não é? Não queria agora falar da atual Câmara. Sim, relativamente à Figueira, acho que está a atravessar um período depressivo, para não dizer decadente, e tem origem na falta de uma estratégia realista e sistemática, com objetivos bem definidos, para poder programar o futuro da Terra. As distâncias atlânticas, nos anos 60, e foi também o que aconteceu à Figueira, as distâncias atlânticas todas se souberam reconverter. Sim. Todas se souberam reconverter. As pessoas procuraram o sol e as praias dos mares do Sul, do Mediterrâneo e depois mais longe, do Atlântico Sul e tudo isso. E as distâncias atlânticas, todas elas, ao longo da costa europeia, tentaram, e muitas conseguiram, reconverter-se. A Figueira não o fez. A Figueira não o fez. Continuou amarrada ao predomínio do turismo. O turismo é importante. Eu costumo dizer que o turismo é muito importante, mas é um bom complemento. A raiz da Figueira é industrial e comercial. E quando se abandona esse objetivo de trazer empresas, quando se abandona esse objetivo para criar vida própria durante todo o ano na Figueira, abandona-se a essência da Figueira. E eu costumo dizer que não vale a pena discutir o futuro da Figueira aqui na Figueira da Foz. Não vale a pena. Eu estive numa outra discussão e acabamos sempre por discutir foguetes e folclores. As animações e essas coisas assim. Acabamos sempre a discutir isso. Nunca discutimos coisas sérias, não é? Depois fazem-se planos estratégicos que são colagens de dados certos, mas são colagens de dados. Não têm objetivos num plano estratégico. Há 10 anos tem que dizer assim: queremos atingir este objetivo, este. E qual é a forma, entre parênteses, a tática, para o atingir? Quando não há este compromisso, é só para ir para a telha bourgeois, não é? E, portanto, as discussões na Figueira sobre estratégia desembocam todos em discussões que não têm interesse nenhum. É preciso conhecer o passado, mais lógico e recente, para programar o futuro. Para programar o futuro. E, portanto, um plano estratégico, a primeira coisa que dizia assim, que o turismo passou-se isto. E a partir dos anos 60 foi a decadência. Foi invertida no ano do centenário. Não é? Figueira pode ter um lugar como uma terra de seminários, de reuniões, de reuniões de empresas, de universidades e tudo isso. Tem uma boa situação para isso no centro do país. Exato. Mas os eventos, tragam eles 3.000 pessoas, 4.000 pessoas, 50.000 pessoas, é um dia, 2 dias, alguns até trazem as cervejas com eles, passa a imagem e não resolvem absolutamente nada. É preciso ter um programa de animação coerente para o verão, animação corrente todos os dias, é evidente, era preciso. Teria sido preciso recuperar a praia,
A última obra que lá está feita foi feita, imagina há 34 anos. Estão lá para os esgotos, para o setor. E foram feitos 2 terraplenos, que é o Parque das Gaivotas, 2 terraplenos. Nunca mais lá foi feito nada, o que também teve influência. Na altura, quem tutelava o espaço era o Porto da Figueira da Foz, a Direção-Geral de Portos, até ao Cabo Mondego. Depois, no final dos anos 80, ao princípio dos anos 90, passou para o ambiente. Nunca mais ninguém pôde lá pregar uma estaca, que o ambiente não deixa fazer nada. Quer dizer, o que estava começado ficou. E depois fazem-se mais projetos para mostrar aí nos outdoors, para dizer que estamos a fazer. Salvo erro, outro dia disse-me um conhecido que exerceu funções no Departamento de Urbanismo da Câmara, está agora reformado há bastante pouco tempo, que depois desse projeto que foi aprovado para a Assembleia Municipal, que era um arquiteto de excelência, do arquiteto Alberto Pessoa, arquiteto, por exemplo, que é conhecido da sede da Gulbenkian, dos Jardins da Gulbenkian. Depois desse foram feitos mais 7. Uns para empresas ligadas a um partido, outras para um amigo, outras para um conhecido, e há lá mais 7. E agora entramos naquela fantasia da renaturalização, deixar crescer as ervinhas. É uma tontice completa. Porque renaturaliza ou não renaturaliza. E aquela areia é areia do mar, portanto não renaturaliza nada. Além de todos são analfabetos. Não renaturaliza nada. É domínio público marítimo. E se o mar recuou, ficou domínio privado do Estado. A Avenida do Brasil está feita em domínio público marítimo, depois domínio privado do Estado. E ali podia ser feito. Como não podem fazer, inventam estas coisas. Pronto, mas acho que chega sobre a Câmara e sobre já vou aí ser muito criticado por causa de usar algumas expressões mais... Mas isso também já estou habituado, passa-me sempre ao lado. Então vamos passar aqui à sua passagem pelo mundo associativo. Foi dirigente de várias associações. Sim. E desde 2000 que é provedor da Misericórdia, a obra da Figueira. Qual o relevo das Misericórdias em geral nesta época da crise do Estado Social? É um relevo muito grande, mas sempre foi. As Misericórdias são instituições que ajudam bastante nas maior parte das terras, sobretudo as Misericórdias grandes, a atenuar os problemas da pobreza que sempre existiram neste país. Não nasceram com a crise. E são instituições, de uma maneira geral, fiáveis. E é isso que temos procurado fazer na Misericórdia. Temos procurado fazer obras concretas, não fantasias. Há para aí muito gato por lebre, como se costuma dizer, na solidariedade social. Anda aí muita gente a viver à custa dos pobrezinhos. Eu, quando estive na Segurança Social, estive no Conselho Diretivo dos 6 Distritos do Centro durante 3 anos. Certas coisas eu costumava usar a seguinte frase: coitadinhos dos pobres. Porque a percentagem de apoios que lhe chega, traduzidos em dinheiro, é muito pequena relativamente aos consumos administrativos que a sua administração e atribuição leva. Para lhe dar um exemplo concreto disto, eu estive no Conselho Diretivo do Centro desde 93 até 96, junho de 96. Quer dizer, ainda coincidi uns meses, quase todos no final da comissão, menos um mês, salvo erro, com o então governo de António Guterres, que tinha sido eleito nas eleições de 95. E, portanto, assisti à implantação do então rendimento mínimo garantido, hoje rendimento social de inserção. E quando saí da Segurança Social, a verba disponível, o orçamento disponível para o rendimento social de rendimento mínimo garantido, que era na altura como se chamava, mais de 50% já era consumido em despesas administrativas.
Portanto, imagine as distorções que não há, mas continua a haver, que continua a haver, que havia e continua a haver, julgo que não tanto, espero que não tanto, presentemente não tenho dados, com a atribuição dos apoios aos mais necessitados. Há muito espetáculo, faz-me lembrar os benfeitores que aparecem a dizer nós fazemos para os pobrezinhos e tal. Eu sempre embarrei com isso. Olha, na minha Câmara, voltando atrás agora, na minha Câmara, primeiro, não inaugurei nada. Segundo, fiz andares de habitação social, não houve aquela cerimónia da distribuição de chaves aos pobrezinhos e tal, que é uma questão. Eu lembro-me sempre o extinto movimento nacional feminino. No 25 de Abril não estamos melhor, nem com isso, nem com as criancinhas a irem às manifestações políticas, nessa altura em que as bandeirinhas continuam. Exageramos. Não era só defeito do regime, é defeito do país. Mas não inaugurei nada. Hoje inaugura-se uma pintura de uma escola. E algumas até com lápide. Com duas exceções, que o dono da obra não era a Câmara. A ponte e a eletrificação do ramal de Alfarelos. Uma foi a Junta Autónoma das Estradas, que promoveu a inauguração, e outra foi a CP. Sim. Portanto, eu na Câmara não fiz uma única inauguração, nem de estradas, nem absolutamente nada. E note que fiz uma escola de raiz pronta, fiz a sede dos serviços municipalizados. Aí está um caso engraçado. Fizemos a sede onde estão hoje as Águas da Figueira, fizemos essa sede, que ficou pronta em 82. Sabe quando é que foi inaugurada? Em 85, na campanha, veio cá o Dr. Almeida Santos inaugurá-la. Está lá a placa. Estava a funcionar há bastante tempo a sede das Águas da Figueira. Foi feita por mim. Ficou pronta em 82. Foi inaugurada. Então foi inaugurada em 85. Foi inaugurada em 85, nas eleições de 85, naquelas eleições a seguir ao Bloco Central. Veio cá o Dr. Almeida Santos, 85, 85, mas suponho que foi 85. Sim. Está lá a placa que diz que veio o Dr. Almeida Santos inaugurar. Inaugurações, a democracia não perde nada para o Estado Novo. Também mudou os nomes às ruas, não perde nada. Olha, já agora, por exemplo, na Figueira. A Figueira tinha uma toponímia interessantíssima. Aqui no Barro Novo, em Buarques, na zona velha de Buarques, e na zona das praças e tal. A Rua Bela, a Rua das Flores, a Rua da Boa União, que era aqui, a Rua do Melhoramento, a Rua dos Banhos, que eram nomes dados pelo povo conforme a função da rua. A Rua de Rio Tinto, porque havia tintureiros e havia um ribeiro que corria, etc, etc. A Rua da Alegria, que o Barro Novo então é interessante. A Primeira República, depois o Estado Novo e depois o 25 de Abril encarregaram-se de praticamente a destruir. Resta a Rua dos Banhos, que era para onde a pessoa ia para os banhos, essa sim resta, mas terá mais uma ou duas. Encarregaram-se de destruir e pôr nomes de políticos. Encarregaram-se de destruir esta toponímia que era uma mais-valia da cidade. Eu, na altura, nomes, ruas novas. E até havia um plano que não chegou a ser executado, não houve tempo para tudo, de pôr os nomes antigos por baixo dos nomes atuais. Mas, portanto, isto foi a propósito realmente das câmaras e das mudanças, das por exemplo, a avenida, hoje 25 de Abril, chamava-se Avenida do Mar, ainda não estava feito. O Estado Novo, depois Avenida Salazar. E o 25 de Abril tirou o Salazar e depois 25 de Abril. Ela devia se chamar a Avenida do Mar. Do Mar. E com isto acabei. Olha, fale-me das valências, ou quais as valências que a Misericórdia Pois estávamos a falar da Misericórdia. Exato. E de repente fomos para a Figueira. Com as tarejas fomos para a Figueira. A Misericórdia tem 2 lares de séniores, de idosos. Tem um lar para crianças e jovens do sexo feminino em risco, que é o lar para os Terramos. Tem o edifício da infância com creche e jardim de infância. Tem apoio
domiciliário. Tudo aqui na Figueira? Tudo aqui na Figueira. Tudo aqui na Figueira. Tem apoio domiciliário, tem o telefone de assistência de emergência, que é o Abofone. Mas, por exemplo, o apoio domiciliário também fazem à volta da Figueira, não é? Sim, só mesmo na Figueira? Até 2 km da nossa sede. Da nossa sede fazemos, mas há mais outras instituições e note-se algumas credíveis de apoio domiciliário. Não está mal coberto o apoio domiciliário. E depois temos colaboração com a paróquia de Boarcos, temos um armazém de roupas para carenciados, se é recente, distribuição de roupas gratuitas, temos o programa alimentar. As pessoas vão lá, vai lá qualquer pessoa que... Basta telefonar para os telefones que estão indicados e vão lá com a pessoa e a pessoa escolhe roupa. Temos roupa, brinquedos, calçado. Vocês fazem a seleção das pessoas? Ou... Tanto nós como o Centro de Seguridade Social de Boarcos, da Fábrica de Igreja, recebemos roupas donativos. Elas são arranjadas, escolhidas e higienizadas, mas estão lá colocadas. E ambos temos a chave, é num armazém, numa loja que era da Misericórdia, não é uma loja social, nem dessas coisas assim. Sim. Nem assim. É quem precisa, vai lá e escolhe, vai ter connosco. É evidentemente minimamente avaliado se é mesmo necessidade, vai ter convosco. E tem já camas e mobílias, temos cedido, temos outro armazém ao lado, onde tem camas e mobílias, mas isso temos menos, não é? Portanto, temos o centro clínico, que tem estado a ser um êxito, que é protocolado com a empresa de serviços de saúde do Dr. Pedro Santos. Mas também para... É nas nossas instalações da Misericórdia, tem várias especialidades e que tem preços muito acessíveis para a comunidade e que tem, obviamente, tem preços com desconto para os nossos sócios e para os nossos funcionários. Pronto, parece-me que disse tudo. Não sei se me esqueceu de alguma valência, mas acho que não. E agora temos a Casa dos Pescadores, onde já reparámos a capela e vamos, com certeza, dar uma função social ou cultural ao resto do edifício. Estamos a tratar de elaborar o projeto para candidatura a fundos comunitários. Sim. Este é mais ou menos o enquadramento da Misericórdia na Figueira da Foz. Dr. Joaquim Sousa, agradeço-lhe muito a sua presença. Ainda teríamos muito mais que conversar se tivéssemos tempo. Sim. Agradeço a sua presença. Eu é que agradeço esta oportunidade que o ISCAC me deu de dizer umas coisas, Agradeço muito e desejo também para si, pessoalmente, e para o Instituto Superior de Contabilidade e Administração, as maiores felicidades e que seja tida em atenção por quem manda em Coimbra e no país a obra que está a ser feita no ISCAC e que eu espero, já agora para acabar, acho que acaba bem assim, e que eu espero que dentro em pouco possa ser uma realidade na Figueira. Com curso adaptado à economia e à realidade da Figueira da Foz. Muito obrigado. Muito obrigada. E nós, boa tarde, voltaremos na próxima semana. Obrigada.